De volta, né, já aqui com o programa TV Mar News, aqui na telinha da TV Mar, e você confere imagens do trânsito na nossa capital nesta terça-feira chuvosa, né, o clima amanheceu diferente aqui na nossa capital. Pois é, hoje o dia está um pouco cinza, está bem chuvoso. Para alguns é um dia gostoso, para outros tem gente que não gosta muito não da chuva. Mas aí está algumas imagens, né, do nosso trânsito. Lá na Fernandes Lima a gente consegue ver que tem até um pouco ali de trânsito, um pouco de engarrafamento. Nas outras vias está até fluindo muito bem. Pois é, viu, gente? Mas olha só, vamos mudar um pouquinho o nosso assunto. Agora nós vamos falar sobre irregularidade. Tem muitos servidores públicos que receberam o auxílio emergencial do governo federal. Quem vai explicar para a gente sobre essa situação é o Gustavo Santos. Ele que é procurador-geral do Ministério Público de Contas, está aqui com a gente no estúdio. Gustavo, muito bom dia. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. É isso mesmo? Os servidores públicos recebendo auxílio emergencial. Como é que foi isso? Está sendo investigada essa situação? Bom dia, Mara. É um prazer estar aqui. A CGU, numa fiscalização de rotina, cruzou os dados da folha de pagamento do Estado de Alagoas, da Prefeitura de Maceió e da Prefeitura de Palmeira dos Índios. E encontrou 2.126 servidores que receberam indevidamente o auxílio emergencial. Nesse momento, o superintendente da CGU, ele entrou em contato conosco para que pudéssemos auxiliá-lo a aumentar a quantidade de entes de forma a abarcar todo o Estado de Alagoas, todos os servidores dos municípios e do Estado e todos os poderes. Então, a função nossa do Ministério Público de Contas é guarnecer a CGU das folhas de pagamentos que não estão no portal da transparência dos municípios e do Estado. É crime que esses servidores, Gustavo, eles recebam esse auxílio emergencial? Pode ter crime se o servidor dolosamente, ou seja, com intenção, fraudou as informações constantes lá do cadastro, que a pessoa mesmo preenche. Ele cometeu um crime de estelionato contra a União. Aí ele vai responder e responder na Justiça Federal, né, vai sofrer uma investigação da Polícia Federal, mas de qualquer forma, mesmo se a pessoa não cometeu crime, tem que devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Quais são as alternativas que se tem quando essas pessoas elas receberam esse auxílio emergencial? A gente pode ter servidor que foi lá, que fraudou o sistema, tem servidor que pode ter sido utilizado por outra pessoa para pegar, enfim, outra pessoa pegou os dados daquele servidor e inseriu lá no sistema, e também tem as pessoas referentes ao Bolsa Família, né? Pessoas que recebem um salário mínimo podem sim também ter o auxílio. Nesses casos, essas pessoas, todas elas precisam devolver esse dinheiro, elas vão ser penalizadas por isso? Boa pergunta. Existem várias situações, né? A gente não pode dizer que são 2.000 até agora, e vai aumentar esse número, criminosos. Tem a situação da pessoa que é participante do Bolsa Família, que o governo, por uma opção de não aglomerar pessoas nas agências, ele optou por transferir o cadastro do Bolsa Família para o auxílio emergencial. Então, se o servidor recebe Bolsa Família e recebeu automaticamente o benefício emergencial, ele tem de devolver, mas não comete crime. O servidor que falseou informações no cadastro, esse sim comete crime. E tem aquelas pessoas que têm o CPF fraudado por outrem. Aí, nesse caso, ele não comete crime. De qualquer forma, a devolução deve ser feita de forma imediata, e o próprio Ministério da Cidadania tem um site que você põe lá seu CPF e paga a GRU. Certo. E, Gustavo, os prefeitos eles precisam encaminhar informações para o Ministério Público de Contas? Até quando isso tem que acontecer? A gente fez uma ficha circular em conjunto com a CGU, mais um trabalho conjunto, já fizemos vários trabalhos conjunto com a CGU, e os prefeitos têm até o dia 15. Mas no ofício, a gente já aponta o endereço, vai direto para a CGU. O Ministério Público de Contas não tem atribuição para investigar essa verba, que é federal. Mas a gente deu um suporte através de um convênio e do pedido de ajuda do superintendente Moacir, e os prefeitos estão sendo oficiados via e-mail e também pelo Diário Oficial da última sexta, que devem prestar as informações lá nos formatos indicados, para a CGU poder cruzar os dados. É importante lembrar também que ninguém está acusando o prefeito. O prefeito não é responsável por essa fraude. Sim. Salvo situações excepcionais, mas regra geral não é. A própria pessoa que fraudou ou foi vítima de uma fraude.
Tá. A gente já tem uma estimativa em números do valor que pode ter sido fraudado por essas pessoas? A CGU já fez o cruzamento desses três entes, Estado, Palmeira dos Índios e Maceió, e de mais 6 municípios. Esse valor já está na casa de R$2.100.000. Mas, conforme até o superintendente da CGU, não estou falando em nome da CGU, obviamente, eu estou repetindo os dados que ele me passou. Se mantiver esse percentual de pessoas que recebem para todo o Estado, todos os municípios e todos os poderes do Estado de Alagoas, a cifra aproximada de verbas pagas indevidamente vai girar em torno de R$15 milhões. Se essa pessoa ela for descoberta, né, que ela cometeu esse crime, caso tenha sido um crime, ela pode ser penalizada? Quais que seriam as penas? Sim, pode sim. Veja, se for comprovado que houve fraude, ou seja, manipulação dos dados do programa, há um crime contra a União aí. Eu não estou bem certo se é um estelionato ou uma falsidade ideológica. Isso vai competir a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Mas essa pessoa vai responder de todo jeito. Mas isso é outra etapa. A próxima etapa do trabalho conjunto com a CGU é, primeiro, oficiar os prefeitos para que eles confirmem se aquelas pessoas são mesmo servidores do município, porque pode haver um falso positivo, né? Sim. Porque o CPF da pessoa, o município não fornece todo, então pode ter homônimos também. E, no segundo passo, a prefeitura já emitiu a guia para que o servidor pague esse valor à União, devolva. O passo seguinte será informar a Polícia Federal e o Ministério Público Federal os casos que, em tese, configurariam crime. Tá. A gente está aqui falando especificamente desse assunto, né, dessas pessoas aí que são, enfim, servidores públicos, mas quem também solicitou esse auxílio e não tem direito também pode estar cometendo um crime, sim. né? A CGU também está estudando outros casos, não só esse de servidor, porque a própria norma que instituiu o auxílio emergencial, ele proíbe. Então, o servidor não tem direito, de jeito nenhum, a receber essa verba. O servidor que recebe essa verba de má fé, ele comete crime e está impedindo que outras pessoas que tenham direito, que realmente necessitam, de terem acesso ao benefício. Você falou que o governo federal já disponibilizou uma ferramenta para que essas pessoas, né, que tenham aí entrado em sã consciência, devolvam esse valor, que sabem que não têm direito a ele. Vamos reforçar, então, caso o pessoal de casa aí esteja nos assistindo, tenha feito isso, ou até mesmo conheça alguém que tenha feito isso, já pode devolver, né, esse valor. Sim. Entra no site, eu não sei exatamente qual o link, mas fazer uma pesquisa rápida no Google, coloca o CPF e o governo já emite a GRU, o Guia de Recolhimento da União, para que a pessoa faça a devolução. Isso é fundamental, porque o programa ele tem recursos limitados. Então, com a pandemia, infelizmente, muita gente informal perdeu a sua fonte de renda. Isso é uma forma do governo federal ajudar a população mais carente a suportar os efeitos da pandemia. Bem, a Corregedoria e o Ministério Público de Contas estão empenhados, né, em continuar aí averiguando outros municípios. Por enquanto, a gente só tem Maceió e a Palmeira dos Índios, mas outros municípios também, né, deverão ser averiguados nessa situação. Certamente. A ideia nossa é que 100% da folha de pagamento de todo o estado de Alagoas, eu falo aqui de todos os municípios, todos os entes municipais, estaduais, sejam objeto de investigação, para que também preserve a isonomia, né? Se fiscalizou um, tem que fiscalizar todos. Muito bem. Vamos deixar uma mensagem, então, Gustavo, para o pessoal de casa aí que está nos assistindo, para que eles tenham consciência, né, e devolvam esse valor que poderia, sim, ter ajudado outras tantas pessoas que precisam. Eu queria deixar uma mensagem para os servidores que receberam indevidamente. Façam a devolução integral do valor. Se receberam as 2 parcelas, devolvam, porque esse ato de receber sem precisar é um ato que está atingindo milhões de brasileiros carentes. Muito obrigada, tá, Gustavo, pelas suas informações aqui com a gente. Obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia. E olha só, viu, gente, vamos mudar também aqui um pouquinho de assunto. Caso você ainda não tenha emitido CRLV digital, é importante que você faça isso, tá? Quem traz mais informações para a gente sou eu mesmo, Mara Almeida. Eu fiz um vivo sobre esse tema e você vai conferir agora. Bom dia, você telespectador da TV Mar. Isso mesmo, tá? Porque o certificado, né, de registro e licenciamento do veículo, o famoso CRLV, ele passou a ser exclusivamente digital aqui no nosso estado, tá? E aí, para você ter acesso a esse documento, que não será mais enviado para a residência, né,
dos motoristas, do proprietário do veículo. É necessário que numa dessas etapas, né, para retirar esse documento digital, os usuários eles insiram o código de segurança do certificado de registro do veículo, o CRV. E muita gente está sentindo dificuldade para emitir esse código, para achar esse código. Para ajudar a gente nessa missão, que está praticamente uma missão, tá? Eu estou aqui com o Francisco Heleno, ele que é subchefe do Renavan do Detran Alagoas. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos começar explicando o que é o CRLV? Perfeito, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o CRLV é aquele documento que a gente já conhece, ele é de porte obrigatório, certo? Ou seja, você tem que portar esse documento no seu veículo para onde quer que você vá. Então, o CRV é aquele documento em que a gente usa quando vai vender o veículo, por exemplo, né? No verso dele tem uns campos, onde você pode preencher com os dados do comprador e tudo mais. Então tem essa diferença. Embora fisicamente eles sejam parecidos, mas a função que eles têm é bem diferente, tá? Um é porte obrigatório, o outro não tem validade, que é o CRV. Você fica com ele guardado na sua casa, só vai usar na hora que for alterar algum dado no veículo ou vender o veículo. Então o CRLV ele é de porte obrigatório, né? Aquele documento que todo mundo tem que andar com Exatamente. ele no carro. E o CRV ele não é de porte obrigatório. Não. Mas para se tirar o CRLV é necessário ter o número do CRV, né? Isso. Tem Perfeito. muita gente que está tendo dificuldade, Francisco, de achar esse número. Como é que se acha esse número? Ok, o que a gente tem percebido com o feedback das pessoas do nosso call center, até nas redes sociais, é que a dificuldade é justamente essa, que as pessoas às vezes confundem o CRLV com o CRV e acabam pegando aquela numeração que está no CRLV, que é porte obrigatório, e tentando inserir lá no portal para se cadastrar. O sistema não vai permitir, tá? Você tem que pegar a numeração que está no CRV, que é o documento de compra e venda. Lá tem duas numerações, tá? Uma em negrito, logo no alto dele, em negrito, e logo abaixo dessa numeração em negrito é o código de segurança. É justamente esse código que você vai inserir para se cadastrar lá e gerar o seu CRLV eletrônico. O CRV ele é um documento que não é de porte obrigatório, né? Mas ele tem prazo de validade ou também não? Não, o CRV, o recibo de compra e venda, ele não tem prazo de validade, tá? Você guarda ele na sua casa e ele vai ficar lá até o próximo serviço que você precisar fazer no Detran, por exemplo. Você vai fazer uma transferência de propriedade, você vai alterar algum dado no veículo. Isso vai ensejar na emissão de um novo CRV e automaticamente inutiliza o anterior, tá? Mas se você não precisar fazer nenhuma alteração no veículo, não vai mudar de propriedade, não tem necessidade, ele fica lá ad eterno. Então a emissão de um novo realmente só vai ser necessária quando houver transferência de propriedade, né? Isso? Exato, transferência de propriedade, se você for alterar alguma característica no seu veículo, ou se você for fazer uma segunda via, por exemplo. Muita gente perde esse documento, né? Ele fica tão bem guardado em casa que quando você vai precisar, após anos, você não acha mais. Então muita gente solicita a segunda via ao Detran por essa razão. Pode acontecer também. Sobre a CNH digital, né? Tá tudo se digitalizando, inclusive a CNH, como é que funciona? A CNH digital, ela funciona no mesmo ambiente do CRLV digital, tá? Você vai baixar o aplicativo, que é o CNH digital, ele está disponível lá na App Store ou para quem usa o iPhone. Você faz o download do aplicativo e se cadastra lá normalmente, ele é autoexplicativo, é bem simples de fazer, tá? Não tem segredo. E tem a mesma validade do documento físico? Com certeza. Tanto a CNH digital quanto o documento de porte obrigatório, eles têm o mesmo valor legal do documento físico, tá? Não tem diferença nenhuma. Você pode circular com ele no país inteiro sem problema nenhum. Agora com o CRLV digital, Francisco, não vai mais chegar nem aquele boleto, né, que chegava a famosa amarelinha, né, que chegava nas casas das pessoas, e nem também o documento físico, não vai haver mais isso? Não, realmente assim, desde abril, a amarelinha já não chega desde 2017. Agora, desde abril desse ano, o CONTRAN já colocou a deliberação 180, então não vai mais chegar o documento físico na sua residência, tá? Aquele documento em papel moeda, aquela cédula verde que todo mundo está acostumado, aquilo ali não vai mais chegar. Agora a versão do CRLV vai ser exclusivamente digital e virtual.
Isso aí, tá? Quem quiser mais informações sobre esse assunto, entra lá no site do Denatran ou do Detran, que tem todas as informações aí informando sobre essa digitalização agora, né? Sobre essa virtualização desses documentos. E olha só, para a gente fechar esse bloco, eu quero trazer a informação para vocês. 6 pessoas participaram de uma ação de maus tratos a um filhote de jacaré no município de Pilar, aqui bem pertinho de Maceió. E essas pessoas, elas foram autuadas pela Polícia Civil. Em um vídeo, né, quatro dos suspeitos presos aparecem se divertindo enquanto batem e jogam bebida alcoólica no animal, como vocês estão assistindo aí, tá, gente? Essas imagens, elas são fortes e lamentáveis. O jacaré, ele foi morto e servido como tira-gosto. 5 homens e uma mulher foram autuados pela prática de crime contra a fauna. O delegado de lá do município de Pilar disse ainda que eles devem responder também pela infração de medida sanitária preventiva ao se aglomerarem sem proteção, violando o isolamento. Como vocês podem ver, esse vídeo, né, bastante chocante. Que essas pessoas sejam penalizadas por esse crime. E olha só, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Eu já estou aqui com o Felipe Mamed, ele que é secretário municipal de Economia. No próximo bloco nós vamos conversar sobre desconto. IPTU está com desconto ainda e você pode aproveitar. Eu volto já já.